Shalom a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é um prazer imenso poder voltar aqui novamente nesse canal, nesse projeto, trazendo a segunda parte do vídeo sobre o antissemitismo no Novo Testamento. Mas antes eu peço para que você compartilhe o vídeo, faça o seu comentário, dê o seu like. E eu quero trazer aqui essa segunda parte. Mas antes eu peço desculpa e perdão a todas as pessoas que se sentiram ofendidos sobre o tema que eu trouxe nesse vídeo anterior. Bom, mas antes eu quero falar aqui para as pessoas que debocharam do que eu falei quando o Paulinho, o apóstolo dos cristãos, era turco. Bom, eu achei isso dentro do próprio Atos, dentro da própria Bíblia cristã, que ele, nascido em Tarso. Bom, eu fui pesquisar. Tarso é Turquia. Muito provavelmente ele era turco, não judeu, e muito menos romano. Se ele era um convertido judeu, na verdade, não tem nem como trazer essa conversão para o judaísmo, porque ele foi contra uma lei perpétua do próprio Criador, que é a Brit Milá, a circuncisão, é obrigatório e perpétuo, uma lei perpétua para todo o povo judeu, e ele foi contra. Então isso significa que ele não era judeu. Bom, e o pior é que ele diz que a nova aliança, quer dizer, a nova lei, ela sobrepõe a antiga lei, ou seja, ela excluiu a antiga lei de Moisés e os profetas. Bom, não é a antiga lei de Moisés e dos profetas, é do próprio Hashem. Ele ditou as leis, não Moshe, nem os profetas. Eles apenas obedeceram à lei. É muito diferente, tá? Bom, assim está escrito. Claro, está escrito assim por uma razão, para poder dar claridade de que a lei não era do Eterno, e sim de Moshe e os profetas. Bom, mas o incrível é que agora eu vou falar para vocês. Uma lei perpétua, a lei do Criador, ela é para sempre. E segundo, mesmo se fosse verdade que Jesus era o Messias, ele jamais poderia contradizer a lei de seu pai. Bom, isso é fato. Se um rei dita uma lei, o seu filho não pode desfazer a lei do seu pai enquanto ele está vivo. Isso é uma regra. Para quem conhece sobre monarquia, sobre a história dos reis, bom, pensar ao contrário é mexer com o psicológico, com a inteligência da pessoa. Isso é fato. Um filho não exclui a lei de seu pai. Simples. Bom, lei perpétua para sempre. E ponto final. Bom, tá, respondi. Debocharam de mim nos comentários que o Paulinho era judeu ou era romano, sei lá. Não, ele era turco. Isso está escrito dentro do próprio livro. Ele era turco, não judeu. Bom, como eu tinha falado, se ele fosse judeu, jamais ele ia contrariar a Torá. Ia mostrar a Brit Milá, principalmente a circuncisão. Porque todo povo judeu, todo homem nascido judeu, tem que fazer a circuncisão. E ponto final. E por incrível que pareça, claro, eu vou chegar lá, na história de Yeshua, Jesus, você escolhe o nome. Não aparece o bar mitzvah dele, que todo filho judeu faz,
a Brit Milá, a circuncisão dele. Ah, ele nasceu sem circuncisão? Parece que essa história parece muito com uma outra história que eu ouvi. Interessante. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. No decorrer desse assunto, eu quero trazer por que não aparece a Brit Milá, o Bar Mitzvah dele, em nenhum momento ele diante de um Cohen Gadol, de um sábio da Torá. Nenhum momento. Daqui a pouco. Bom, em um dos sermões, vamos se dizer, pregação, sermão, uma reunião, do reverendo Dr. Frank Kirkpatrick, que é um pastor da Trinity, ele descreve que o antissemitismo surgiu de uma passagem no Novo Testamento, escrito no próprio Atos 13, 44 e 52. E é esse texto que eu vou recitar para você. Está escrito assim: proclama que os judeus trouxeram a condenação sobre si mesmos ao rejeitar Jesus como Messias. Esta crença fez com que muitos judeus ao longo dos séculos fossem perseguidos. Não foi os cristãos que foram perseguidos. Essa história está mal contada. Muito mal contada. Os perseguidos foram o povo de Israel, o povo judeu, não os cristãos. Ah, esqueci. Eles chamam judeus cristãos. Agora tem essa agora. Eu já ouvi. Judeus cristãos. Bom, vamos lá. Isso culminou com o extermínio de milhares durante séculos, por causa desta rejeição. Bom, eu tinha falado antes por quê, né? Por que o mundo se levanta contra Israel? Bom, vamos hoje especular e explorar todas as razões pelas quais o Novo Testamento contém retóricas antijudaicas, difamatórias. Nesta aula, nesse vídeo, eu irei trazer e explorar alguns exemplos dentro de passagens do Novo Testamento. Bom, eu tenho bases para isso. Tem documentos. Não é aleatório. Não é coisas que eu peguei da internet. Tem amigos meus que são cristãos, pastores. Eu tenho amigos. Isso não é aleatório. Eu não fui pegando assim pela internet, sem ter conhecimento. Mal pensam vocês. Eu não venho aqui jogar, como diz um comentário aqui. Eu estudo antes. Antes de vir aqui, eu estudo. Bom, uma grande parte dessas informações foi extraída de um artigo do professor Norman Beck, um estudioso do Novo Testamento e professor de teologia e línguas clássicas da Universidade Luterânia do Texas. Fora um rabino que juntou todos esses documentos antissemitas e colocou num documento. Eu tenho ele. Quem quiser esse documento, eu mando para você. Todos os versos dentro do mesmo contexto. Eu trouxe no vídeo anterior algumas partes do texto para o vídeo não ficar muito longo. Tive que reduzir, mas ele trouxe todos os textos com palavras difamatórias, antissemitas, antijudaicas, anti o povo de Israel. Quem quiser o documento, eu te envio. Entre em contato comigo aqui no Telegram. Eu envio para você estudar, para ver o que eu estou falando. Aqui não é palavras jogadas ao vento. Eu não venho do nada pegando palavrinhas de internet, comentáriozinhos de internet. Eu estudo antes.
muito antes do que você imagina. Aqui não é leigo, aqui não é qualquer pessoa que está falando. Saibam vocês. Bom, em um dos seus artigos, o professor Beck, ele analisa os textos encontrados em 6 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Exatamente, 27 livros que compõem o Novo Testamento, a qual ele se refere como sendo textos específicos e identificados como sendo os mais problemáticos e antissemitas. Vamos fazer uma análise mais profunda para podermos entender passo a passo como foi implantado e enraizado nas mentes dos cristãos a imagem do povo judeu. Vamos lá. Primeiro, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus contém 90 versículos polêmicos e difamatórios e anti-judaicos. O Evangelho de Marcos contém aproximadamente 40 versículos difamatórios e anti-judaicos. Bom, você quer essas informações? Eu te mando. Eu mando para você. Entre em contato comigo. Eu mando essas informações. O Evangelho de Lucas contém cerca de 60 versículos difamatórios e antijudaicos. O Evangelho de João contém cerca de 130 menções antijudaicas. O Atos dos Apóstolos contém 120. Bom, estamos aqui entre Joãozinho e Paulinho. Os dois estão no páreo. Quem fala mais mal do povo judeu? Joãozinho ou Paulinho? Vamos lá. As cartas e epístolas do Paulinho contêm 4 versos que constituem alguma das virulentas polêmicas antijudaicas que estão presentes no Novo Testamento. Estas são as que foram encontradas dentro das 7 cartas escritas pelo Paulinho. As 6 pseudos paulinas. Eu vou contar uma história para vocês sobre as pseudo-paulinas e as epístolas de Deutero-paulinas. Tudo isso está contido, sabe na onde? 2 documentos. Primeiro chama Concílio de Niceia. Segundo, Concílio de Trento. Uma reunião papal que reuniu todos os bispos, todos os religiosos, eu digo todos, tá? Todos religiosos, para uma reunião. Vamos decidir, dentro dos textos sagrados do Novo Testamento, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo dentro de uma reunião papal. Está escrito? Esse documento está datado, registrado, assinado embaixo por nomes de pessoas muito especiais, como Constantino, que se converteu ao cristianismo e instituiu o cristianismo como sendo a religião do mundo. Foi Constantino. Vamos continuando. Vamos continuando que o negócio é sério. Como que podemos dizer que o Novo Testamento é um livro sagrado? Como podemos acreditar que Jesus ou Yeshua era o Mashiach do povo de Israel? Sendo que dentro da própria Roma foi discutido se ele seria mesmo o Filho, se ele seria o Pai e quem seria o Espírito. Não, vamos dividir as 3 entidades. O Pai está lá em cima
O Filho está embaixo e o Espírito Santo está lá junto com o Pai. Gente, está dentro de documentos. Está dentro de documentos. Documentos que são registrados por atas, por padres, por reverendos, por bispos. Não sou eu que estou falando. Não estou inventando. Procure. Procure no site da própria Igreja Católica as 3 entidades que deveria estar no Novo Testamento. Eles redigiram toda a história. Ou você acha que foi o Paulinho, o Joãozinho, que sentaram numa mesa ali, com uma vela, escrevendo os textos? Você acha que isso aconteceu? Não. Não foi assim que aconteceu. Ah, tá, e os pergaminhos que acharam? Ah, acharam um pedacinho de pergaminho. Um pedaço de pergaminho em aramaico. Se eu não salvo a memória, acharam em Qumran, aonde acharam o Sefer Hanor, o livro de Enoque, o livro de Matusalém. Acharam outros manuscritos que até a alta sociedade agora tem posse desses livros. E acharam um pedaço que foi revelado como sendo o Novo Testamento, em aramaico. O resto só foi história e enxertos. Isso é bem claro. Procure o documento. Você vai ver o que eu estou dizendo. Bom, vamos lá. A primeira carta está em Tessalonicenses 2, 13 e 16. Agora veja que o texto é malicioso e tendencioso. Vejam como esse texto foi intencionalmente manipulado para manipular os seus adeptos. Preste bem atenção. Ouçam como foi escrito. Condene os judeus. Condene. Condene os judeus. Entendeu? Condene os judeus. Temos aqui uma palavra do verbo presente que vem condenar. Quando você vê um judeu, condene ele. Massacre ele, condene ele. Sabe por quê? Porque ele não aceitou Jesus como Messias, então o condene. Aí, calma, tem mais. Dentro do próprio texto. Ah, mas está fora de contexto. Não, não está fora de contexto. Condene. Quando você vê um judeu, condene ele. É assim que está escrito. Não vem querer passar pano por cima, dizer para mim que está fora de contexto. Mentira, não está. Condene os judeus. A palavra condene vem de condenar. Se esse texto estivesse escrito numa história do passado, estaria escrito, e eles o condenaram. Eles condenaram os judeus. Os judeus foram condenados. Estaria no verbo passado. Mas aqui temos condene. Entendeu? Basta você aprender a ler. Você tem que aprender a ler. Educar a sua mente para pegar esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro de um contexto. Bom, pelo menos eu estudei assim a parte da gramática em português, onde eu aprendi com vários professores especiais. Quando aqui cheguei, aprendi com professores a fala em português. Bom, se eu estiver errado, por favor, me corrigem. Bom, se esse texto ele estivesse no passado, tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Mas vou concluir o texto. Condene os judeus por matarem Jesus e os profetas.
Agora vem a pior parte. Qual que foi o judeu que matou Jesus? E quem foi os profetas que morreram? Deve haver os nomes dos profetas que morreram. Cadê as provas? Bom, temos livros datados de anos, de 200, 300, 400 anos atrás, onde conta a história de alguns tzadikim, alguns judeus que foram. Lá conta o nome, lá fala quem era. Incrivelmente. Não fica só na falácia, só nos pequenos jargões. Temos nomes, datas, famílias, quem eram seus descendentes, quem eram seus pais. Temos tudo. Bom, vamos lá. O pior agora. Celebre o sofrimento dos judeus. Celebre o sofrimento dos judeus. Fazem festas. Sorriam. Condene eles. Celebre o sofrimento dos judeus. Está escrito assim em Tessalonicenses, no livro sagrado. Ou vamos festejar pela desgraça dos judeus, pela maldição que eles estão passando, pelo sofrimento, vamos festejar. Eles estão sofrendo demais. Vamos sorrir, fazer festas, churrasquinho, como acontece no Brasil, né? Muita cervejinha, uma carne assada. Vamos festejar o sofrimento deles. Continuando. Pois a ira de Deus estava sobre eles. Que incrível! Um pequeno detalhe faz toda a diferença num texto. Vamos pegar esse texto, vamos deixar ele no passado. A ira de Deus estava sobre eles. Agora não está mais, mas estava. Ficou no passado. Mas agora, no presente, a ira de Deus não está mais sobre o povo judeu. Consegue captar o que eu estou dizendo aqui? Bom, aqui a tradução faz um malabarismo para não deixar os textos que se tornem um ataque direto no verbo presente. Tipo, olha, eu deixei aqui que a ira de Deus estava, não está mais, mas condene os judeus e festejam o sofrimento deles. Bom, está escrito no livro, não é invenção minha. Claro, você vai dizer que está fora de contexto, é claro, e que eu estou mentindo. Aí você vai escrever lá, sorrisos, meia hora de bobagem. Muito provavelmente você não tem coragem de estudar, eu tenho certeza disso. Mas ir nas redes sociais e dizer, o cara tá mentindo. Pega lá os textos, vai ler. Pega frase por frase. Daqui a pouco vem mais, hein? Daqui a pouco vem uma bomba. Eu vou deixar pro final. Bom, tudo isso eu vejo como uma incitação tendenciosa. Vamos prosseguir nessas análises, concordando você ou não. Está escrito na minha próxima análise. Bom, o pior eu vou deixar para o final. Vamos analisar ainda o que o Paulinho, em uma das suas cartinhas inteligentes, no final. Mas agora vamos entender o que disse um dos discípulos, apóstolos. Hoje tem bastante no Brasil, né? Discípulos, apóstolos, reverendo, pessoas intelectuais que utilizam textos judaicos para poder ganhar uma graninha, né?
Interessante que esses textos antijudaicos não é falado, porque as pessoas não podem entender isso. Basta você apenas aprender a ler, refrão por refrão. Você vai entender o que eu estou falando. Faz o teste você mesmo. Pegue o seu livrinho sagrado e confere tudo que eu estou dizendo. Vê se é mentira minha. Ah, mas sabe por que isso não é falado? Porque isso mexe no bolso. Entendeu? Imagina. Eu tenho aqui no canal, meu canal é pequeno. Ninguém dá tanta moral para esse canal. 5.000 pessoas. Tem 5.000 pessoas aqui, claro. Eu não vou colocar todos aqui no mesmo balaio. Tem pessoas aqui que estudam muito, conhecem de Torá e já se desgarraram dessa mentirada toda do cristianismo. Mas vamos colocar que esses 5.000 assistam esse vídeo e peguem o seu livrinho e fazem as comparações. São 5.000 pessoas que não vão mais ser escravizados pelo sistema religioso. É claro que eu vou ser zoado e muito, assim, na fala de muitos que estão aqui, eu vou ser muito denegrido, a minha imagem, muito mal falado, claro. Vão se levantar contra mim, com toda certeza. Tá, mas meu propósito não é esse. Meu propósito é te trazer a verdade para você. E o livro mais antissemita que eu conheço, que eu conheci, tive na minha mão para poder estudar isso. Eu tive que pegar um. Vamos lá. Veja, João 8, 44 ao 47. Vamos lá. Vós, judeus, tendes por ao pai diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Nele quem? O diabo. Bom, no Concílio de Nicéia também fala dele. Incrível, incrivelmente. Dentro desse documento fala também dessa entidade chamada diabo. Diabo criado por Roma. Está lá no Concílio de Nicéia, Concílio de Trento. Basta você procurar o documento. Você vai ver o que eu estou falando. Tá bom, vamos lá. Eu sei que você tem preguiça de buscar, ou você tem medo de encontrar. Mas tudo bem, não importa. Vós, judeus, tendes por pai o diabo. Vós, judeus, tendes por pai ao diabo. Então quer dizer que o Deus de Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Raquel, David Amelech, era o diabo. E também de Malaquias. Ah, lembrei. O Deus de Malaquias também era o diabo. Ah, está escrito aqui. Vós, judeus, tendes por pai ao diabo. Malaquias 3:10. Malaquias também era filho do diabo. E por que você utiliza Malaquias 3:10 para mentir para as pessoas? Ele era filho do diabo. Não esqueça disso. Está escrito aí no teu livro. João 8:44. Então não utilize nenhum verso judaico para você ganhar dinheiro. Você pegar o dízimo. Ok? Eles são todos filhos do diabo. Pegue o Velho Testamento, separe, porque todos os profetas, como trazido pelo Joãozinho aqui, têm por pai o diabo. Então, o que vocês estão lendo? Porque ultimamente tem utilizado o kippah, o tzitzit, o talit, usado o sidur, para poder
apaziguar os ânimos dentro das igrejas para poder entrar mais. Não esqueça, Malaquias, o pai dele era o diabo, ok? Não utiliza esse verso, tá bom? Não esqueça disso. Fala na tua igreja que os profetas do Novo Testamento, como diz o Joãozinho, era filho do diabo. O Deus deles era o diabo. Assim está escrito. Tendes por pai ao diabo. Bom, pai aqui que eu entendo, ele não seria o pai biológico, ele seria o pai espiritual dos judeus. Então, todos que escreveram a Torá, todos os profetas, seu pai era o diabo. Então, por favor, não utilizem textos judaicos, porque o pai deles é o diabo. E vocês estão levando o diabo para dentro das suas igrejas. Conte para o povo. Explique esses versos para o povo. Talvez alguém acorde. Claro que vocês não vão fazer, né? É claro que vocês não farão isso. Mas vamos lá. Ah, tem mais. Vamos voltar ao texto. Sabemos que o diabo, Satanás, Satã, são termos criados por Roma. Incrivelmente, eu falei. Tá lá, Concílio de Nicéia e Concílio de Trento. Tá lá o nome dele. Para ser colocado dentro do livrinho. Mas no sentido da palavra para aqueles que realmente acreditam que este diabo é um adversário do Criador. Engano. Em Jó, você percebe que Satã, Ra-Satã, enquanto ele não teve a ordem de Hashem para ele tocar na vida de Iov, ele não fez nada, ele subiu lá e pediu permissão. Ele não é um adversário, ao contrário, que guerreia contra o bem. Ele vai na presença do Eterno e diga, eu posso. Gostou? Eu posso ir lá e tocar na vida daquela pessoa. Hashem disse, vai lá, sim. Toca nos bens materiais dele. Mas na nefesh dele você não toca, não. Ela pertence a mim. Peraí. Não toque na alma dele. O mal só pode tocar em você se tiver permissão dele. Sabia disso? O bicho é tão fraquinho, para mim, fraquinho assim, ele é um anjo, claro. Fraquinho no modo assim, vamos colocar aqui, ele recebe ordens. Ele é um subordinado ao Criador. Hashem falou, a água parou e já era. Ele não pode fazer nada. Nada. Ele não é um ser que fica ali à espreita, observando o mundo. Não. Ele vai lá e fala, opa, peraí. Aquele ali está precisando de levar uma correção. Hashem, posso? Pode, vai lá. Vai lá. Faz isso. Bom, vamos lá. Tem muita coisa ainda. Eu acho que eu preciso de terminar essa fase. Preciso de terminar. Bom, este não é o caso, mas quem acredita nesses folclores são palavras que trazem comparações maliciosas. Veja o texto. Olhe bem, vós judeus que tendes por pai o diabo. Bom, sabemos que Deus do povo judeu é o Deus de Avraham, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe Rabbeinu, sendo ele o diabo, então. Bom, eu não vou falar mais sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, agora vamos falar uma coisa interessante aqui. Cadê? Eu deixei tudo marcado aqui para mim não esquecer. Agora vamos entender um Deus que morreu por mãos de homens. Assim foi contado. Por eles que os homens o mataram. Que Deus é este que contradiz ele mesmo? Bom, ele mesmo disse, ele que eu digo, Hashem,
Ninguém morrerá pelo pecado de ninguém. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O que isso remete? Remete que, se ele disse, ninguém morrerá pelo pecado de ninguém, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um pagará pelo seu pecado. Vamos entender como que ele diz algo no passado e agora ele manda o filho para morrer para contradizer ele mesmo. Está escrito no hebraico dessa forma. Ninguém morrerá pelo pecado de ninguém. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aí ele vem, contradiz uma ordem do pai, sendo ele o filho, em algumas ocasiões o pai, né? E outras ocasiões ele sendo o filho. Ele vem e fala, não, peraí, como meu pai falou, que lá não tem nada a ver mais. Agora é eu. O negócio aqui é comigo. Eu vou morrer sim e pronto, é profecia. Os profetas lá falaram, os profetas romanos falaram, então agora tem que acontecer. Não é bem assim a história. Veja como a história cristã se baseia em mentiras. Bom, aí ele é injetado no útero. Ele cresce, não faz o bar mitzvah, não faz a circuncisão. Esse é o final. Já estou chegando no final. Ele não faz a circuncisão. Ele não participa de nenhuma festa judaica, nem Yom Kippur, nem Sukkot. Ele não participa de festa nenhuma, não aparece nada. Nem parece que ele nasceu em Nazaré, Galileia, em Jerusalém, Israel. Não parece que ele nasceu lá. Parece que ele nasceu num outro país estrangeiro. Peraí. Será? Por que não parece que foi lá? Porque todo o costume do povo judeu, quando uma criança nasce, ela não pode ser vista por ninguém. Só pelos familiares depois da circuncisão. Sabia disso? Só pelos familiares depois da circuncisão. Bom, mas quem foi visitá-lo? 3 estrangeiros. Eu vou chegar lá, calma aí. Vou chegar lá. 3 estrangeiros. Magos, feiticeiros. Peraí, mas não era para um Cohen Gadol, um sacerdote, um sumo sacerdote, lá de Jerusalém, uma autoridade rabínica, ir lá recebê-lo? Vê-lo? Não, peraí. Se cumpriu uma profecia do Mashiach. Vamos lá ver se é ele, pelo menos. Vamos lá ver se é a criança. Bom, na real, não foram nenhum deles. Foram 3 reis, magos, feiticeiros. 3 feiticeiros que foram visitá-lo. Astrólogos vieram através das estrelas. Assim consta no Novo Testamento. Levaram para ele ouro, mirra. Por que 3 feiticeiros e não 3 Cohen? 3 sábios da Torá. Ele estava em Israel, não estava? Estava em Jerusalém, Nazaré, Galileia. Por que ele foi visitado por magos e não por sábios da Torá? Em nenhuma parte da história aparece o bar mitzvah dele, nem a circuncisão. Ele não passou nenhuma festa judaica, nenhuma. Nem Sukkot, nada, nada. É que eu disse, nem parece que ele nasceu em Israel. Todo filho de um judeu, ele cresce já com essa cultura. Isso é uma cultura do povo judeu. Guardar Shabat, Pessa, Sukkot, tudo isso faz parte do povo de Israel.
Como que uma criança nasce, nem o bar mitzvah dela aparece, nem a circuncisão? Ele era judeu mesmo. Nasceu em Israel. Claro, ele não era judeu, porque ele não foi nascido de um homem com semente de um homem. A semente não era de um homem. Assim conta na história. Então ele não era humano. Ele era híbrido, meio humano e meio celestial. Um anjo, um malachim, vamos assim dizer. Meio a meio. Ele não foi nascido, concebido do pecado. O pecado é o sexo, né? A da semente. Mas alguém catou a semente e jogou lá. Vamos interpretar o texto. Como? Se isso só é injetado através da copulação. É impossível. Ou será que aconteceu a mesma coisa que aconteceu antedilúvio? Ante a destruição de Sodoma e Gomorra, quando os malachins desceram e coabitaram com as filhas dos homens. Será que foi a mesma coisa? Será que tem uma ligação aí? Porque se ele não era da semente de um homem, alguma coisa aconteceu. É impossível. Impossível. Mas vamos lá. Ele era judeu? Isso. O fato é que, pois o pai judeu é obrigado, por ser uma cultura judaica, todos os processos. Bom, vamos lá. Mateus 2. Os 3 reis magos do Oriente. Lembrando, esses magos eram estrangeiros e não judeus. Agora, a palavra mago, vamos ver na linguagem escrita original do Testamento cristão. É o latim grego. Vamos ver quem eram estes magos. Mago em latim é magus. Em grego clássico é romanis. Deixa eu lembrar algo. Romanis. O título que designa os sacerdotes zoroastristas nos impérios do Medo, Aquimédia, Arsádicida, Sassanida. Seus nomes eram Gaspar, Beltazar e Melquior, ou Belquior. Vamos trazer a verdade. Vamos ser honestos. Sabemos que magos são feiticeiros e bruxos. Opa, mas Jesus não era o Filho de Deus. Recebendo ouro, mirra, presentes de feiticeiros. E não sendo recebido pelos sábios da Torá. E nem no templo ele foi apresentado. Mas ele foi apresentado a 3 bruxos estrangeiros. E nós, judeus, que servimos o diabo, temos como pai o diabo. Assim foi relatado pelo Joãozinho. Mas por que Joãozinho não trouxe que a quem ele seguia foi presenteado por magos? Por que os apóstolos não relataram essa história? Não tentaram dizer, olha bem, não é bem assim. Foram várias pessoas lá visitando e dentre eles 3 magos foram lá visitar ele. Poxa, eu acho que Roma deveria ter misturado um pouco esse texto para não deixar tão visível, tão na cara das pessoas. Bom, os magos eram estrangeiros, não judeus. E eram bruxos, feiticeiros, que foram lá presentear o Filho de Deus que não nasceu da semente. Veio de algum lugar,
como eu disse, talvez, se formos fazer algumas análises do passado, os anjos que desceram e coabitaram com as filhas dos homens, elas engravidaram e tiveram filhos gigantes com superpoderes. Será que tem alguma relação? Porque é impossível. É impossível uma mulher do nada engravidar do nada. Bom, tudo bem. Fica aí na sua fé que isso pode acontecer. É sério isso? Ah, você não leu? Tudo bem, eu estou aqui para te ajudar. Clarear um pouco a sua mente. O pior é você ter lido e passar o pano nisso. E nós que somos filhos do diabo. E você diz, ah, qual o problema? Opa, todos. Ele não era descendente do rei David Ameller. Bom, um descendente de um rei, ele é reconhecido pela sua realeza. E, obviamente, esses textos trazem com clareza que ele não tinha nenhuma realeza. Bom, a história então foi em Belém. Em Belém? Mas este Belém não era em Israel. É claro. É claro que tentaram introduzir textos sagrados para validar essa história. Bom, temos como pai o diabo, assim é trazido pelos apóstolos dele. Mas incrivelmente toda a história bate. Bom, ele foi recebido pelos magos. Isso foi relatado pelo Joãozinho. Quando um judeu nasce, ele é apresentado em uma sinagoga diante de um cohen, de um sábio da Torá. E lá é feita uma circuncisão. Isso é obrigatório para todo judeu. E ali é feito rezas abençoando aquela criança. Este bebê jamais será tocado por magos ou magistas ou astrólogos ou pessoas que trabalham com astrologia. Jamais. Estou dizendo um bebê que vem de uma realeza. Não é todo mundo que pode tocar neles. Bom, imagina o filho de um rei. Se você consegue chegar perto. Esquece. Bom, nem tampouco será visto por pessoas. Ninguém poderá vê-los. Isso aconteceu também com os meus filhos quando nasceram. Ninguém os viu. Só depois. Bom, a não ser seus familiares. Ainda se viesse de uma realeza como descendente de David Ameller, esquece. Ninguém chegaria nem perto. Bom, eu gostaria muito de falar sobre Paulinho, Pedrinho, o Estevinho. Bom, eu nunca vi nada deles no formato original, em hebraico. Sabemos que tudo saiu do latim grego para defamar, humilhar, desmerecer o nosso povo de Israel. Bom, quem quiser mais sobre esse assunto, vou estar deixando o link aqui. Eu enviei esses documentos para vocês. Aem Israel Rai. Israel vive para todos sempre. Mesmo que tentem destruirmos desde a era cristã. Bom, até mais. Nos veremos em breve. E eu sempre estarei aqui revelando a verdade que eles escondem. Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que Hashem os abençoe. Eu fico feliz que você não faz mais parte desse sistema. Baruch Hashem pela sua vida. Fico muito feliz
de você não estar mais associado dentro desse processo. Que Hashem nos abençoe. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Eterno é o vosso Elohim. Ele é um. Echad, para sempre. Shabbat Shalom a todos vocês. Tenham um ótimo Shabbat, um bom início de semana. Nos veremos em breve. Shalom, Lehitraot e tudo de bom. Baruch ta Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzmotav v'tzivenu kol haTorah. Amém, amém. Shalom. Obrigado a todos vocês.